Bem-vindos a 2050, meus caros seres humanos. Vocês provavelmente podem estar se perguntando como é que uma mensagem vinda diretamente de 2050 pode estar passando na tela de vocês nesse exato momento. Mas deixem isso de lado um pouco. Tudo o que vocês precisam saber é que essa mensagem foi feita especialmente no futuro para levantar um pouco os ânimos da civilização da sua época depois do, desastre que foi o ano de 2020. Nós do futuro sabemos que vocês costumam olhar para o passado no final de cada ano, reassistindo os melhores momentos dos 365 dias que se passaram, como se viver eles uma vez só já não fosse suficiente. Nós realmente gostaríamos de continuar essa tradição, já que vocês estão acostumados. Mas nós pensamos melhor e achamos ser uma ideia melhor dar um gostinho das coisas que estão por vir no seu futuro. Considerem esse vídeo não como uma retrospectiva do seu passado, e sim como uma perspectiva do seu futuro. Coisas fascinantes acontecerão nos próximos anos e nós queremos deixar vocês preparados. Então eu sugiro sentar direito na sua cadeira ou no sofá, porque essa será uma história excitante. Vamos começar de leve, com esse lindo nascer do Sol. O Sol foi por muito tempo venerado pelos habitantes da Terra, e não é à toa. Ele é a fonte de energia que move a vida. As plantas precisam do Sol para crescerem. Os animais que comem essas plantas dependem disso, e os seres humanos que se alimentam dessas plantas e animais também. Mas esse nascer do Sol é diferente. Ele é especial. Não por causa do Sol, ele continua o mesmo. Mas nós que mudamos. Estamos vendo o Sol nascer em Marte. É por isso que você não vê pessoas aplaudindo ele no lado de fora. Marte ainda não tem uma atmosfera respirável, então todos estão dentro da base. Na maior parte da história da humanidade, seres humanos pareciam estar destinados a ficarem para sempre na Terra. Mas isso começou a mudar com a invenção do avião. De repente, voar como pássaros não era mais apenas fruto da nossa imaginação. E tudo ficou ainda mais promissor quando 63 anos após o voo da primeira aeronave tripulada humana, os primeiros seres humanos pisaram em algum lugar que não pertencesse à Terra. Nós fomos até a Lua. Tudo bem que muitas pessoas ficaram desapontadas que nós não fomos para ficar. Como esperado, viagens espaciais são muito caras e depois do programa Apollo não existia mais nenhuma boa justificativa para enviar seres humanos para a Lua. Só que isso mudou na década de 2010, quando pessoas começaram a perceber oportunidades econômicas ainda inexploradas no espaço. De repente, várias das pessoas mais ricas da época decidiram entrar no ramo espacial, de maneira semelhante ao que aconteceu com as grandes navegações de 1500. Foguetes reutilizáveis fizeram incontáveis viagens de ida e volta até a Estação Espacial Internacional, que por sinal desde 2033 é utilizada como um museu em órbita, símbolo da cooperação e permanência humana no espaço. Até que uma revolução na ciência de materiais aconteceu e nós conseguimos fazer foguetes tão grandes e baratos que foi como se do nada as portas do céu se abrissem. Seres humanos que estavam vivos em 2020 puderam testemunhar a primeira vez em que uma empresa privada deu uma carona para astronautas chegarem na Estação Espacial Internacional. E esse, meus humanos e humanas, foi só o começo. Em menos de 4 anos, em 2024, essa mesma empresa fez o primeiro pouso de testes em solo marciano. Até então, o planeta vermelho era o único planeta conhecido habitado exclusivamente por máquinas. Mas isso mudou com a primeira leva de astronautas em 2026. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que isso foi tudo. A própria órbita da Terra também virou uma região movimentada. Acontece que a exploração espacial privada não abriu os olhos só de pessoas que compartilhavam do sonho de tornar a humanidade uma espécie interplanetária. Não demorou muito até empresas começarem a usar a microgravidade em órbita para industrializar o espaço. Sim, isso mesmo, indústrias no espaço. A principal área a se dar muito bem com isso foi a de ciência de materiais. Mais especificamente, a parte que tentava por anos imprimir órgãos sintéticos para ajudar pessoas. Enquanto a gravidade sempre impedia que órgãos fossem impressos com perfeição porque ela acabava destruindo as camadas de células, se livrar da gravidade permitiu grandes avanços. Agradeça a ciência de materiais porque hoje órgãos podem ser impressos em órbita e salvar pessoas na Terra. Mas julgando pelas suas caras, vocês parecem meio impressionados com isso. Ok, talvez eu deva voltar a falar das coisas que aconteceram no futuro da Terra e não no espaço. Vejamos por onde eu começo. Ah, sim, deixa eu falar um pouco sobre energia. Até hoje a humanidade ama ela. Em 2020 a humanidade ainda não tinha percebido quão grande e real era o problema do aquecimento global. E para ser sincero, era difícil de focar a atenção de todos com tudo o que estava acontecendo na época. Principalmente porque o aquecimento global, como o nome sugere, é um problema global. O problema todo acontecia porque a humanidade estava jogando mais gás carbônico na atmosfera do que ela era capaz de absorver. Vocês podem se perguntar de onde é que vinha esse gás carbônico. E a resposta é praticamente de toda atividade humana. Só que praticamente toda atividade humana envolve o uso, armazenamento ou geração de energia. É ela que move a humanidade.
O grande problema é que mais de 80% dela era gerada por vocês através da queima de combustíveis fósseis. Se não fosse a revolução energética da década de 2020, vocês estariam em apuros. Vários fatores contribuíram para a humanidade conseguir vencer o problema. O primeiro foi cada vez mais introduzir eletricidade nas diversas funções e setores da humanidade. Você tem um carro se movendo a combustível? Transforma em elétrico. Barcos navegando os mares despejando fumaça tóxica na atmosfera? Vamos usar a eletricidade para isso também. Cidades queimando carvão para manter as luzes acesas? Bom, vocês já entenderam. Só que isso sozinho não seria o suficiente. A outra parte da revolução veio justamente com a demanda que isso causou. Mais e mais pessoas usando energia elétrica fez mais e mais pessoas trabalharem com pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Com isso, produzir energia solar e eólica se tornaram as fontes de energia mais baratas disponíveis. E isso teve um outro bônus inesperado, como muitas vezes acontece em qualquer área da ciência. Mais e mais pessoas trabalhando com pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias resolveu um dos principais desafios de engenharia da época: o das baterias. Vocês usavam baterias todos os dias, mas nunca tinham parado para pensar em como elas eram ineficientes. Quer dizer, algumas pessoas tinham, mas elas não são todo mundo. A grande revolução das baterias, na verdade, foi a primeira a chegar, ainda em 2022, quando a economia global estava começando a focar em energias renováveis. Eu não posso dizer o que é essa nova tecnologia, porque isso viola meu protocolo de não interferência com o passado. Mas eu garanto, as baterias de lítio que vocês usam hoje nos seus celulares vai parecer uma coisa medieval, assim como os carros movidos a gasolina. Saindo um pouco do assunto energia e aquecimento global, algumas mudanças tecnológicas também vieram para ficar. Para tudo o que vocês queriam fazer em 2020 existia um aplicativo. Vocês baixavam nos celulares e pronto. Coisas como pegar filas em bancos, enviar cartas ou ter que ir até pontos de táxi foram aos poucos sendo trocadas por dedadas em uma tela de vidro. Essa foi uma verdadeira revolução na maneira como vocês interagiam uns com os outros. Só que conforme dispositivos eletrônicos como celulares foram se tornando objetos de uso comum e ficaram cada vez mais baratos e acessíveis, uma revolução ainda maior aconteceu. Pessoas foram introduzidas na economia. A educação foi levada até vilarejos distantes. De uma forma geral, a informação pôde ser passada de forma fácil, eficiente e de graça entre vocês. Uma verdadeira bênção tecnológica que tornou a sociedade mais próxima, quase que destruindo as barreiras entre cidades, estados e nações. Mas vocês demoraram um pouquinho para ver uma coisa que acontecia por detrás das cortinas. Uma frase ficou famosa durante sua época, que era: se algum serviço é gratuito, o produto é você. E isso não poderia ser mais verdade. Vocês todos aos poucos se acostumaram com o termo Big Data, que era o que estava acontecendo. Cada clique ou minuto utilizado em aplicativos virava um grande estudo sobre os hábitos da humanidade. Isso foi bom para alguns, mas péssimo para outros. Os sistemas de saúde foram beneficiados, por exemplo. Aqui em 2050 você não precisa pegar uma fila para ser atendido em um médico, porque a pulseira que você utiliza consegue ter uma ideia da sua situação de saúde graças aos 30 anos de dados que foram coletados das pessoas, que ajudaram a prever doenças e prevenir situações de saúde que na sua época seriam inevitáveis. O lado ruim é que cada vez menos vocês parecem estar no controle das suas vidas. Os algoritmos das lojas sabem melhor do que vocês o que vocês querem comprar, graças aos dados de uma vida inteira registrando seus hábitos de consumo. Mas eu mal espero para ver a cara de vocês quando eu falar sobre a singularidade de 2040. Ela foi um verdadeiro divisor de águas. Vocês já estavam acostumados com o conceito de inteligências artificiais em 2020, mas com exceção de alguns projetos que foram realmente promissores e bateram na trave, a possibilidade de vocês criarem uma ainda estava fora de questão. Só que agradeçam 2033, o ano mais decisivo para a civilização. Todos os anos e anos armazenando dados sobre a humanidade culminaram em uma revolução tecnológica sem igual. Meio que sem querer, alguns cientistas que estavam trabalhando no laboratório de redes neurais de computadores alimentaram um deles com um banco de dados contendo todas as postagens feitas nas redes sociais desde mais ou menos 2010. O resultado, o computador tinha nas suas mãos todas as emoções, todas as reações, todos os pensamentos altos e memes, tudo que foi compartilhado pelos seres humanos ao longo de décadas. Por razões ainda não conhecidas, os processadores da máquina simplesmente brilharam na hora em que receberam esses dados, criando a primeira verdadeira inteligência artificial. Mas enquanto os seres humanos só têm um cérebro, essa máquina tem vários. 50 mil e contando para ser exato. Eu sei que essa é a hora em que vocês provavelmente esperariam que alguma coisa ruim acontecesse, dados todos os filmes que fizeram sobre inteligências artificiais na época de vocês. Mas o que se seguiu foram os anos de ouro da humanidade.
Máquinas e seres humanos puderam trabalhar juntos pesquisando e desvendando alguns dos problemas mais fascinantes que qualquer mente consciente poderia conceber. Desde os mistérios acerca da natureza do universo até a cura de doenças raras, remédios, pesquisas, música, arte, nós trabalhamos juntos em tudo a partir dali. Nós chegamos em um ponto da sociedade em que seres humanos puderam se dedicar inteiramente à busca por mais conhecimento, tanto interno quanto externo, e no aperfeiçoamento da sua criatividade. Nós agora coexistimos em uma nova era da humanidade, a mais pacífica de todas, por sinal. O Tecnoceno, como começou a ser chamada nos últimos anos. E antes que vocês se assustem, existe uma razão pela qual os seres humanos do futuro fizeram tanta questão de essa mensagem existir. A humanidade agora é uma espécie interplanetária, habitando tanto a Terra quanto Marte e, mais recentemente, a Lua. Nunca existiu um período de paz e prosperidade como o que estamos vivendo agora. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas o motivo de mostrar essa perspectiva do futuro que aguarda vocês é lembrar que as decisões certas têm de ser feitas. As coisas podem parecer difíceis, mas o caminho tortuoso é compensado pelo futuro de prosperidade. Tem muito mais que eu gostaria de mostrar, mas eu vou deixar algumas surpresas pelo caminho. Essas vocês vão ter que ver. Mais uma vez, feliz 2050 e bem-vindos ao futuro. Vocês serão muito bem-vindos aqui. Muito obrigado e até a próxima.